É isso aí, vamos falar agora do processo para criar aplicações e sites. Quando você vai programar algo, é interessante você ter alguma ideia de algum processo para executar o seu projeto. Mesmo sem ter experiência com programação, é bom ter algum tipo de processo. Um processo, ainda que básico, ele te ajuda a buscar o conhecimento certo na hora certa e a não pular etapas importantes no projeto. Por exemplo, você vai fazer o site de uma pousada e aí você não quer descobrir só depois que o site está pronto que o site era para ter sido feito em dois idiomas e você só fez ele com um idioma. Então é importante ter algum tipo de processo que revele essas informações antes de você começar, pelo menos o básico. Então tem algumas perguntas que você faz antes de iniciar o projeto que vão revelar essas informações. Claro, o processo inicialmente é básico, né? E com o tempo você vai evoluindo esse processo, vai criando mais detalhes, você vai ganhando experiência e também à medida que você vai se especializando em algum tipo de solução, até esse processo se tornar um mapa completo de tomada de decisões. Nesse primeiro momento, no entanto, a gente vai explorar a ideia mais básica, que serve para quem está aprendendo programação ou para quem já sabe, mas não tem ainda um processo definido. Qual que é a ideia por trás do processo? Enquanto as tecnologias evoluem, vão mudando constantemente, o processo que a gente usa para analisar e executar os projetos, ele é basicamente o mesmo. Quanto mais você elabora esse processo, mais você consegue identificar os elementos que estão faltando no projeto e melhor você consegue transmitir essas ideias para o cliente. E quanto melhor você consegue transmitir essas ideias para o cliente, maior é a sensação de estabilidade que ele tem na parceria entre vocês. Por exemplo, o cliente fala, eu vou trocar as imagens aqui dessa seção do meu site toda semana. Naturalmente, se você tem um processo, você vai perguntar, você vai no servidor lá fazer a atualização das imagens por sua conta ou você vai precisar já de um sisteminha para só fazer o upload? O cliente vai falar, não, eu preciso de um sisteminha para só fazer o upload. Então imagina se você avança no projeto sem prever esse sistema, que custa tempo, é claro, você vai entregar para o cliente um produto que ele vai considerar de baixa qualidade. Só um exemplo aqui, tá? Mas a ideia é fazer as perguntas que vão revelar o que o cliente realmente precisa e como aquilo vai se encaixar no seu projeto. Isso é o processo. Então, pensando nesse processo básico, quais são essas perguntas que vão revelar informações importantes do projeto? Eu coloquei aqui 4 perguntas que vão dar para a gente uma visão geral de todas as fases do projeto. 1. Quem são os usuários? 2. Quais são as regras? 3. Como será apresentado? E 4. Como será disponibilizado? O processo, então, na sua forma mais básica, ele pode ser compreendido através desses 4 estágios também. Quem são os usuários? Você precisa entender para que serve o projeto, quem vai usar a aplicação ou o site desenvolvido. Quais são as regras? Como é que o usuário navega nesse sistema? Existem condições que precisam ser preenchidas para ele poder fazer certas ações? O que ele vai receber após executar certos processos? Enfim. 3. Como é apresentado esse projeto? Como são as telas? Como são os elementos? Você precisa ter uma ideia geral disso para poder prever também como vai ser o projeto nesse sentido. E 4. Como ele é disponibilizado? Né? Ele vai ser hospedado na internet, vai ser um programa que vai rodar só em uma máquina, vai ter manutenção futura, vai ter treinamento, ou seja, como é que ele fica disponível tanto para quem está contratando quanto para quem vai usar. Esse é o processo básico. Quando você estiver diante de uma ideia para desenvolver um projeto de programação, avalie esse projeto com relação a cada um desses 4 pontos que você vai revelar muita informação importante para executar o projeto. No final você vai ter até uma visão geral e vai poder estimar se você tem ou não a capacidade para executar esse projeto. Certamente em cada item desse existem vários subitens, vários desdobramentos possíveis dentro de cada uma dessas fases. Mas é possível começar a atuar profissionalmente partindo desses fundamentos.
Vamos falar de profissionalismo então. Muitas pessoas acreditam que profissionalismo, ou um bom profissional, é uma pessoa que acumulou muito conhecimento numa determinada área ou que é muito habilidoso numa determinada área. E não é bem assim. Profissionalismo resume-se simplesmente a capacidade de alcançar um resultado proposto. Só isso. Quanto mais você é capaz de alcançar um resultado proposto, mais profissional você é. Quando você contrata um profissional, o que você espera é que ele alcance o resultado que propõe. Você não se importa tanto quanto ele sabe ou com quanto ele é hábil. O que importa é o resultado alcançado em relação ao resultado proposto. Por isso, nosso foco está no processo. Quanto mais profundamente você compreender o processo, mais preparado você vai estar para lidar com todas as questões que surgirem no caminho. As tecnologias empregadas, as técnicas de programação, elas têm importância secundária quando comparadas ao processo, porque elas são necessárias só para executar o processo. Então, vamos falar da evolução desse processo, né? O grau de complexidade do processo ele varia de acordo com o que está sendo desenvolvido. Um desenvolvedor que está começando na produção de sites, por exemplo, ele deve elaborar para si um processo simples, que permita com que ele produza de forma consistente, ali, com uma boa qualidade. Aos poucos, esse processo ele vai ganhando mais detalhes, né, permitindo com que esse desenvolvedor ofereça um serviço cada vez mais profissional. Já um desenvolvedor de programas complexos, vamos dizer, para gerenciar a empresa, ele precisa trabalhar com um processo um pouco mais detalhado, né, para garantir que os objetivos desses programas serão alcançados. A maioria dos programadores entra no mundo da programação sem conhecer esses fundamentos e a falta de um processo acaba por levá-los a produzir produtos de baixa qualidade, na visão do cliente e dos usuários, é claro. Não porque as técnicas deles são fracas, não, nada a ver. É porque ele não tem mesmo um processo. Tá? É por isso que o foco do meu conteúdo ele é no processo e não nas técnicas. Existe muito conteúdo de altíssima qualidade sobre técnicas e ferramentas utilizadas para desenvolver sites, sistemas, mas quase nenhum conteúdo sobre como pensar a respeito do desenvolvimento. Com o meu grupo de estudantes, por exemplo, eu abordo em primeiro lugar o processo e tento deixar eles mais livres para escolherem suas próprias ferramentas. Meu objetivo é preparar você para solucionar problemas reais. Quando o foco do estudo fica só nas ferramentas, nas linguagens de programação, você pode até aprender, mas na hora de resolver um problema do mundo real, nem sempre fica claro como aquela ferramenta deve ser aplicada. Então o caminho aqui é inverso. Primeiro a gente olha para o mundo real, compreende os problemas, depois a gente parte para as ferramentas com o problema já em mente. De qualquer forma, eu acho também importante, claro, dar pelo menos um conjunto de ferramentas para os meus estudantes. Então no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada nas ferramentas que eu considero boas para aprender programação e vamos também avaliar quais ferramentas são necessárias para cada tipo de projeto. Até lá!